Bom, pessoal, é, olá a todos, né? Vamos à nossa última aula teórica, né, sobre a parte de resposta e frequência, tá? Então, nessa última aula, nós vamos estudar a resposta e frequência do amplificador diferencial, tá? Então, a gente vai começar com o circuito aqui do par diferencial, né? A gente colocou um par diferencial bem simples, né, usando o modelo de alimentação push-pull, né? Aqui tem um errinho, deixa eu corrigir aqui rapidamente nos sinais aqui, né? Aqui na verdade é menos e aqui é mais, né? Porque são complementares de um lado e de outro, né? Push, pull, né? Um empurra, outro puxa o sinal. Bom, e aí a gente vai ver que a análise desse circuito aqui, tá? Do par diferencial, é análoga à análise do seu meio circuito equivalente em termos de resposta e frequência, né? A gente já viu que era assim em termos de ganho para médias frequências e também é em termos de ganho quando a frequência varia para a resposta e frequência. Como a gente não tem acoplamento capacitivo, né, então a gente vai ter uma resposta e frequência que vai ter esse jeitão aqui. Deixa eu desenhar aqui para vocês. A gente vai ter algo desse tipo aqui. Pronto. Então aqui a gente vai ter mais ou menos a nossa frequência de 3 dB, né, algo assim. Né? Então a gente vai ter aqui o nosso ômega H, né? Poxa, deixa eu tentar desenhar isso direito. Ômega H, tá? E aqui a gente vai ter o ganho diferencial, né? O ganho AD para baixas e médias frequências. Como ele não tem acoplamento capacitivo, né? Vamos chamar de A0, né? Para mostrar que é o nível DCD. Então seria AO, tá? E a gente vai ter uma estrutura desse tipo, ok? Bom, então vejam, se a gente tem esse tipo de resposta, né, fica claro que ele tem a resposta de um filtro tipo passa alta, né? Em baixas frequências nós não vamos ter problema, né, porque ele não tem acoplamento capacitivo, lembrando que o terra de sinal ele se dá por simetria aqui nos emissores, né? A gente não precisa do capacitor de bypass e não usa os capacitores de acoplamento, então por conta disso a gente não tem o ômega L, a gente só vai ter o ômega H, tá bom? E se a gente for analisar a resposta e frequência desse circuito aqui, a gente vai ver que quem é o meio circuito equivalente da configuração amplificador diferencial? É o emissor comum, né? E a resposta e frequência da configuração emissor comum, né? Se a gente for desenhá-la, a gente poderia desenhar aqui, né? A gente vai ter aqui o sinal, né? Vs sobre 2. Aqui nós vamos ter Rs sobre 2. Aqui teremos o resistor Rπ. Em paralelo com ele a capacitância Cπ. Sobre eles a tensão Vπ. Aqui a gente vai ter a capacitância Cmi, né? Aqui a gente vai ter a fonte de corrente controlada por tensão, Gm Vπ. E aqui nós vamos ter Rc, né? E aqui eu tenho VO sobre 2, certo? Lembrando, né, pessoal, que aqui essa capacitância RC, na verdade, ela está modelando a capacitância total do coletor, né, daqui até o terra, tá? Então, por exemplo, isso aqui pode ser muito bem RC em paralelo com o RO do efeito Early, certo? Por quê? Porque se o RO do efeito Early eu incluísse ele aqui, ele estaria aqui, né? Então, do coletor para o terra. Então, ele apareceria aqui,
né, em paralelo com RC. Então esse RC aqui, na verdade, está representando toda a capacitância que eu vou ter entre o coletor e o terra. E como é que eu vou analisar isso aqui? Ora, obviamente que eu vou aplicar o teorema de Miller, né? E uma vez que eu aplique o teorema de Miller, eu vou obter uma capacitância de entrada CT, né, que vai ser dada por Cπ mais Cmi, que multiplica, né, 1 mais Gm RC, nesse caso. Tá? Bom, e então eu vou ter um polo aqui, ωp, na frequência 1 sobre, né, quem é a resistência equivalente que a capacitância de entrada vai enxergar? Nesse desenho que está aí, ela vai enxergar RS sobre 2, né? Deixa eu fazer de outra maneira, vou botar assim, Rπ em paralelo com RS sobre 2, que por sua vez multiplica a capacitância CT, certo? Então, isso aqui vai me dar, né, o meu polo de entrada. Tá? Se eu quiser saber quem vai ser o ganho a zero, né, não é difícil de ver que a gente tem um divisor de tensão de entrada, né, eu vou ter então Rπ sobre RS sobre 2 mais Rπ, né, que multiplica Gm RC, né, falta o sinal de menos aqui na frente. Então a gente fica com basicamente, né, com essa expressão para o polo de entrada, que vai ser, nesse caso, o polo dominante. E isso conclui a análise da configuração par diferencial na sua versão mais simples, em termos de resposta e frequência. Bom, dando sequência, né, vamos ver agora, no caso dos amplificadores diferenciais, né, como é que fica a variação, né, da CMRR, né, da Common Mode Rejection Rate, né, a taxa de rejeição de modo comum, à medida que a frequência varia, certo? Então vejam, aqui a gente vai colocar, né, o meio circuito equivalente, né, do par diferencial, e aqui notem, né, que a gente colocou a metade da fonte de corrente, né, já que esse lado, esse ramo, né, já que é um meio circuito equivalente, ele é polarizado com I sobre 2, e aí tem o 2R, né, que apareceria em paralelo com os outros 2R, resultando na resistência R, como a gente viu lá atrás quando estudou a CMRR, só que agora a gente incluiu também uma certa capacitância de saída. Tá? Está supondo que existe uma capacitância de saída na fonte. Ah, e a fonte tem uma capacitância de saída? Tem. Né? Porque, afinal de contas, se vocês lembrarem, a fonte era projetada a partir, na maioria das vezes, usando espelho de corrente. O espelho de corrente é feito por transistores, e os transistores têm capacitâncias parasitas. Então, além de uma resistência de saída, existe uma capacitância de saída. Né? E aí, quando a gente olha para esse circuito aqui, a gente vai lembrar o seguinte, né, que nesse tipo de estrutura aqui, né, que é um resistor em paralelo com um capacitor, a gente já estudou isso antes, né, quando a gente estava estudando a resposta em baixa frequência, a gente sabe que aqui existe uma frequência S em que essa impedância é infinita. Né? E se a impedância é infinita, a passagem de corrente naquela frequência, né, um sinal de corrente naquela frequência, é impossível, porque a impedância é infinita, então a saída é nula. Então isso origina um zero. E esse zero ele vai estar na frequência dada por essa constante de tempo, 2R vezes C sobre 2. Tá? Né? Aqui o 2R porque é em paralelo com o outro 2R dá R, e aqui é C sobre 2 porque é em paralelo com o outro C sobre 2 se soma, dá C. Né? Supondo então que a fonte de corrente tem uma resistência paralela R e uma capacitância C. Né? Então vejam que essa constante de tempo aqui é 2R vezes C sobre 2, né? Tá aqui, e resulta num zero nessa frequência, RC. Mesmo a capacitância C sendo baixa, porque ela é oriunda de capacitâncias parasitas do transistor, que normalmente tem valor pequeno, da ordem de picofaraday, o fato é que nós projetamos as fontes de corrente para ter o maior R possível. Né? Então, resulta
que mesmo considerando um C pequeno, como o R é muito grande, isso produz uma frequência de zero baixa. E aí eu tenho uma coisa desse tipo aqui, ó, tá? Esse aqui é o ganho de modo comum, e a gente nota que ele começa num determinado valor, e nessa frequência do zero, ele começa a subir 6 dB por década. E aí é o cúmulo da lei de Murphy, né? Porque a lei de Murphy sempre vem para atrapalhar a nossa vida. Então, todas as coisas que a gente simplifica, aproxima, todos os fenômenos que a gente desconsidera servem para quê? Para diminuir o ganho, né? Exceto em um caso específico, que é o ganho de modo comum. Que aí, o que é que acontece com ele? Ele aumenta. Que o único ganho que a gente não quer na vida é o ganho que aumenta à medida que a frequência aumenta. Todos os outros diminuem, tá? Então a gente vai vendo que é o cúmulo da lei de Murphy, né? Ela vai subindo, mas claro, chega num ponto, né? Chega num ponto que as capacitâncias parasitas do transistor interagem com os outros fatores e aí começa a ter a queda do ganho, mesmo do ganho de modo comum, tá? Devido, certo, a essas capacitâncias parasitas que agora começam a assumir o efeito. Então ele começa a cair, tá? Mas durante uma ampla largura de faixa, o ganho de modo comum aumenta. Ao passo que o ganho diferencial, o que é que acontece com ele? Começa a cair a partir da frequência FH. Então isso me leva a um gráfico de módulo para a taxa de rejeição de modo comum. Ele começa tranquilo nessa pequena faixa, aí na frequência do zero ele começa a cair 6 dB por década, e aí quando chega nessa fase aqui ele começa a cair 12, aliás, desculpe, né? Não é nem aqui, não é nem aqui, é já aqui, ó, a partir de FH ele começa a cair esses 6 dB por década aqui, ó. Claro, porque quando esse ganho está aumentando 6 dB por década, a CMRR está caindo 6 dB por década. E aí quando o ganho diferencial começa a cair 6 dB por década, aí junta esse 6 dB por década com esse 6 para dar uma queda de 12 dB por década. Então a gente vê que a taxa de rejeição no modo comum já começa a cair em frequências muito baixas e quando chega em FH ela cai ainda mais rapidamente, tá? O que é um resultado bem complicado para a gente poder lidar, tá certo? Bom, pessoal, falando agora, né, sobre o amplificador diferencial com alimentação assimétrica, tá? Que situação é essa que a gente está falando? A gente está falando disso aqui, ó. Eu teria o amplificador diferencial com essa seguinte estrutura aqui: RC, RC, mais VCC, né? Então aqui a gente tendo algo desse tipo aqui, ó. Aqui eu tenho VS, aqui eu teria RS, aqui eu teria terra, e aqui eu teria a minha fonte de corrente controlada por tensão e tomaria a minha saída mais, menos VO, certo? Então, nessa situação, em que a gente tem uma alimentação assimétrica e não push-pull como a gente tinha aqui no início, né? Que era essa estrutura aqui, né? Que é uma alimentação simétrica. E é o que acontece, por exemplo, quando isso está na saída de um estágio diferencial. Isso é tipo um segundo estágio que pega como entrada a saída do estágio diferencial anterior. Aí a gente tem exatamente essa situação aqui, tá? Mas se eu tiver uma estrutura desse tipo aqui, o que acontece com uma largura de faixa desse circuito? Apesar de que a alimentação assimétrica introduz um desbalanceamento nos dois ramos, a gente viu que a gente, na maioria das vezes, termina fazendo o cálculo supondo que está balanceado, por simplicidade, porque a diferença não dá muito grande. E a mesma analogia vale com relação ao, com relação à resposta de frequência. A diferença também não é muito grande. Então a gente termina fazendo a análise do mesmo jeito, como se tivesse um circuito balanceado, a gente considera basicamente a mesma resposta de frequência. Tá? Então a gente pode tipo, considerar que não tem diferença significativa. Agora a gente vai fazer o seguinte, tá? A gente vai pegar esse mesmo circuito aqui, deixa eu pegar ele aqui, gerar uma, duplicá-lo, trazer ele aqui para baixo,
tá? Trazer ele aqui para baixo. E eu vou fazer uma pequena modificação nele com vocês aqui agora. Então vejam só. E se eu pegasse esse cara aqui, ó, e apagasse esse resistor aqui? E ao invés de tomar a saída diferencial, certo? Eu fizesse assim, ó. Opa, que ficou ruim. Ficou péssimo. Tá difícil. Segue difícil. Deixa eu ver se assim eu consigo. Ah, melhorou. Certo? E aí eu vou tomar minha saída aqui agora. E se eu fizer assim? Como é que fica esse circuito? Mudou muita coisa? Vocês lembram que tinha um estágio desses naquele exemplo que nós fizemos numa aula síncrona? Eu nem sei se foi síncrona, enfim, né? Mas tinha um estágio desse, que era o estágio onde a gente convertia de saída diferencial para saída simples, naquele exemplo do amplificador operacional que a gente viu na unidade passada, lembram? Então, eu falei para vocês, eu creio que falei, que esse circuito tinha uma resposta de frequência melhor e que depois a gente ia falar a respeito dele. Então, eu queria que vocês olhassem para esse circuito aqui. Vejam que eu derivei ele, né, a partir de um par diferencial desbalanceado, né, que eu tirei um dos resistores de coletor para tomar saída simples. Tá? Agora vejam bem, se a gente olhasse só para isso aqui, peraí, se a gente olhar só para isso aqui, o que isso parece? Veja, entrada do lado da base, saída do lado do emissor e o coletor ligado em VCC, que é um terra de sinal. Então é como se isso aqui, pessoal, fosse um estágio coletor comum. Agora olhem para Q2. A entrada, ó, a saída aqui é o sinal de corrente que vem aqui. Tá? Vou até descrever aqui. Ó. Vou até botar aqui, ó, botar maiúsculo, que a gente está fazendo em termos de frequência. Né? Então eu tenho IE. O que é que acontece com esse IE aqui? Ó? Ele sobe, né? O IE faz isso aqui. Ó. Então essa corrente de sinal, que é a saída de Q1, ela está na entrada de Q2 e aparece uma versão praticamente igual dela aqui. Tá? Então, pessoal, observem que enquanto que esse estágio aqui, eu posso olhar para ele como um coletor comum, entrada na base, saída no emissor, e o coletor ligado em VCC, né, que vai para o terra de sinal, Q2 faz o papel de um amplificador base comum, onde a entrada está no emissor e a saída eu tomo no coletor. Então esse circuito aqui, certo? A gente pode chamar ele, né, como sendo a configuração coletor comum tá meio difícil de escrever isso aqui, base comum. E é uma configuração de largura de faixa ampla. Por quê? Porque se vocês lembrarem das nossas aulas anteriores, nem a configuração coletor comum, nem a configuração base comum sofrem do efeito Miller. Nenhuma das duas sofre do efeito Miller. Então, por conta disso, a gente vai ter uma largura de faixa ampla. Mas tem alguns preços que a gente paga por isso. Primeiro, a tensão de saída, se vocês lembrarem de quando a gente fez essa análise lá para aquele exercício de amplificador operacional, vai ser RC dividido por 2RE.
e não 2RC, se eu estivesse considerando a saída diferencial, dividido por 2RE. Então o ganho cai pela metade. Esse é o primeiro preço que eu pago para melhorar minha largura de faixa e não sofrer de efeito Miller. Meu ganho cai pela metade. Então isso afeta meu produto ganho faixa de passagem. Primeiro ponto. Segundo ponto, esse circuito é obviamente desbalanceado. Porque eu não tenho um resistor aqui, então a diferença de tensão daqui para aqui, que impacta na corrente que passa por aqui, por conta do RO que eu tenho aqui, né? Vai ser, essa diferença de tensão aqui de coletor para emissor vai ser muito maior do que do lado de cá. Então vou ter um desbalanceamento de corrente forte. E também tem um desbalanceamento por conta de que esse lado aqui eu tenho RS e a tensão VS, e do lado de cá eu tenho TR e não tenho RS nenhum. Aí a gente não podia contornar isso? Pode. Se eu botar um RC aqui, eu faço com que a tensão aqui se aproxime da tensão daqui. Perdão, eu faço com que a tensão em cima desse RO se aproxime da tensão em cima do outro RO. E se eu botar um resistor RC aqui, perdão, RC não, RS aqui, né, tipo esse aqui, eu balanceio também a parte de polarização DC do lado da base de Q2. Só que adivinha o que é que acontece? Na hora que eu botar um resistor aqui, eu passo a ter efeito Miller. E na hora que eu botar um resistor aqui, eu passo a ter efeito Miller. O efeito Miller, no caso da base comum, justamente não acontece porque a base está na Terra. Se eu botar um resistor na base, aparece o efeito Miller. Não me serve de nada. Se eu botar um resistor aqui, eu tenho efeito Miller no coletor comum, porque o coletor comum não sofre de efeito Miller, porque o coletor está no terra de sinal. Mas se eu boto um resistor aqui, ele não está mais no terra de sinal, eu tenho efeito Miller. Então o que eu poderia fazer para tentar balancear o circuito vai prejudicar, vai acabar com a vantagem que eu adquiri por ter uma largura de faixa maior. Então eu não posso recorrer a isso. E esse problema é especialmente grave quando o RS é grande. Porque quanto maior for o RS, pior vai ser o desbalanceamento. E eu vou precisar muito dessa configuração quando o RS for grande. Se vocês lembrarem bem da aula passada, né, a gente falou o seguinte, que a configuração Cascode, ela melhora a largura de faixa do emissor comum, fazendo o quê? Isolando a resistência de carga elevada do estágio emissor comum. Então, o efeito multiplicativo de Miller fica pequeno. Isso faz com que o capacitor de entrada no polo de entrada dominante seja um capacitor bem menor, a largura de faixa aumenta muito. Mas a gente falou que quando o ganho não é tão grande, mas o RS da fonte é muito grande, aí pode ser que a configuração Cascode não seja a melhor solução. Pode ser que a cascata coletor comum, emissor comum seja a melhor solução. Por quê? Porque aí o coletor comum ele vai isolar o estágio emissor comum, com sua elevada capacitância efetiva de entrada pelo efeito Miller, de enxergar a resistência elevada RS. E ele vai passar a enxergar a baixa resistência de saída do coletor comum. Certo? Então, um bom momento para usar essa configuração aqui é justamente quando eu tenho um RS grande. Porque eu isolo o RS, né, do estágio emissor comum que eu usaria para ganho. Só que aí uma boa alternativa é usar esse estágio. Só que o fato do RS ser grande significa que o desbalanceamento que eu vou ter por aqui não ter nada é elevado. E se eu botar um resistor aqui para balancear, eu arrebento com a largura de faixa desse Q2. Então não me interessa. Então é como se não tivesse jeito, é a história do lençol curto. A gente vai ter que descobrir um lado ou descobrir outro. Tá? Então não tem solução para tudo. Se a gente recorre a uma estratégia em que os dois estágios envolvidos têm largura de faixa ampla, para não ter gargalo, ele vai sofrer do efeito do desbalanceamento, certo? E vai sofrer também, né, da questão de que o ganho vai cair pela metade, porque eu vou tomar a saída de um lado só. Tá? Então, não tem como resolver tudo ao mesmo tempo nessa situação. Tá? Mas essa é uma excelente opção para a gente conseguir também uma largura de faixa mais ampla. Porque as duas alternativas, né, tanto da cascata coletor comum e emissor comum, que resolve o efeito Miller por um lado, quanto o problema quanto a vantagem do Cascode, que resolve o efeito Miller por outro, as duas estão juntas nesse cara aqui, com esses outros problemas que aparecem. Tá? Então, é como se uma coisa contrabalançasse a outra. Outra coisa que acontece é o seguinte, lembra que a gente não podia usar o básico comum direto porque a resistência de entrada dele é muito baixa?
Bom, então, aí eu tenho um coletor comum, que vai fazer essa interface com uma elevada resistência de entrada da fonte. Então, o base comum não tem problema, ele só precisa funcionar como buffer de corrente e ele vai dar o ganho, né, porque a corrente vai vir desse estágio aqui. E o problema de resistência de entrada não vai existir, porque a resistência de entrada aqui vai ser alta por causa da configuração cascode. Então, eu posso analisar esse cara como um amplificador diferencial desbalanceado, que a gente tirou ele daí, né? Tinha um RC que eu tirei, então ele é um amplificador, ele já era desbalanceado por conta da entrada de um lado só e o outro lado aterrado, e eu desbalanceei ele ainda mais ao tirar o resistor RC do lado de cá, né? Então eu posso analisar ele como um par diferencial, mas eu posso analisá-lo como sendo uma configuração coletor comum, base comum, esses dois estágios em cascata, certo? Bom, dito isso, tá? Vamos então fazer o seguinte: vamos escrever, certo? Uma variante desse tipo de circuito aqui para a gente entender uma alternativa legal. Lembrando o seguinte, que o que a gente está vendo aqui para transistor bipolar, eu posso trocar esses dois transistores por transistores de efeito de campo e vai funcionar maravilhosamente, tá? Vamos até fazer isso aqui. Vamos puxar esse circuito um pouquinho para cá, tá? Eu acho que eu vou duplicá-lo, porque eu vou aproveitar muita coisa e vai me fazer mais rápido. Então, deixa eu duplicar. Ficou meio apertado, né? Mas vai dar. Então, eu vou trocar só as coisas que precisam aqui, né? Então, isso aqui vai ser RD. Esse transistor aqui é de outro tipo. Esse também. Eu vou aproveitar e vou puxar isso aqui um pouco mais para perto, para afastar um pouco os dois circuitos. Pronto. Aqui faltou apagar a setinha. Deixa eu ajeitar isso aqui um pouco, não ficou bom. Pronto, agora vai. Deixa eu fazer aqui um pouco maior para ficar mais fácil, ficar um pouquinho mais melhor desenhado. Pronto. Tá? Então vejam que nessa variante agora com transistores de efeito de campo, né, eu tenho uma vantagem que é o seguinte: eu não vou ter mais problema de desbalanceamento por conta da entrada. Por quê? Por causa da impedância de entrada infinita dos transistores. Então isso já não é mais problema. A corrente vai se dividir igual. Eu ainda vou ter o problema, né, do desbalanceamento devido ao fato, né, de que do lado direito eu tenho RD, né, e do lado esquerdo eu não tenho RD. Esse desbalanceamento ainda vai existir, mas já é um problema menor do que o que eu tinha aqui com transistores de efeito, transistores bipolares. Aqui eu tenho uma configuração, né, fonte comum, né, perdão, uma configuração dreno comum do lado de cá, né, desculpe, e aqui eu tenho uma configuração porta comum. E a analogia é a mesma, certo? Bom, além desse circuito, tem uma outra coisa que a gente pode ver aqui, um outro circuito que é interessante, que é esse aqui, vejam só. Deixa eu desenhar ele aqui para vocês. Eu vou colocar em pausa um instantinho para ganhar tempo, tá? Eu já retomo, só um instante. Aqui. Então eu desenhei aqui, pessoal, vejam, tá? Uma forma melhorada desse circuito aqui, a gente pode obter se a gente olhar para esse circuito aqui, ó. Tá? Esse aqui é o meio circuito equivalente deles. A gente volta já para ele aqui. Mas veja, o que é que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho, tá? Esses dois transistores aqui, ó, funcionando como par diferencial na entrada, ó, tá? E notem que a polarização é dada por uma fonte de corrente pol conectada na base desses dois transistores Q2 e Q3. E eu tomo a saída aqui nos RCs. Se a gente olhar aqui para o meio circuito equivalente deles, observem o seguinte, olha, Q1 aqui
está funcionando, ó, como um coletor comum. Como um coletor comum. Entrada na base, né, coletor no VCC, que é terra de sinal, saída no emissor. E a saída do emissor de Q1 está na entrada no emissor de Q2. Q2 é PNP, para poder funcionar desse jeito, certo? E a base de Q2 está aterrada e a saída de Q2 está sendo tomada no seu coletor. Então, Q2 está ligado em base comum. Então, isso aqui é uma cascata coletor comum, base comum, do mesmo jeito que essa aqui também é, tá? Só que, ao mesmo tempo que isso aqui é uma cascata coletor comum, base comum, você pode notar que isso é o ramo de cá de um par diferencial que tem um outro ramo do mesmo jeito. Então, eu consigo montar um par diferencial nessa estrutura coletor comum, base comum, que, portanto, vai ter uma largura de faixa excelente. E esse circuito ele é usado na prática. A entrada do amplificador 741 tem um estágio desse, tá? Que além da excelente largura de faixa, tem outra vantagem. Se você conectar, por exemplo, se eu tivesse só um NPN aqui na entrada, tá? E eu errasse lá os pinos e ligasse, ao invés de botar aqui na entrada de sinal, botasse mais VCC, por exemplo, né, que é uma coisa que acontece com alguma frequência, errar e conectar o pino do CI no lugar errado, na tensão errada, o NPN não ia aguentar mais do que 7 volts de diferença de tensão da base para o emissor, e ele ia queimar imediatamente. Mas quando eu conecto um NPN em série com um PNP, o PNP, nesse sentido, ele é muito mais resistente, ele é muito mais parrudo. Tá? Ele é muito mais parrudo. Então, esse cara, essa estrutura aqui junta, aguenta uma conexão em que aqui eu boto em mais VCC e aqui eu boto em menos VE. Mas se não tivesse esse cara aqui, se fosse só o NPN, ele não ia aguentar e o amplificador operacional ia queimar num erro de conexão. Ninguém deve errar, mas acontece com frequência. Então, os caras já, além de melhorar a largura de faixa do circuito, né, eles conseguem uma maior proteção para um erro de montagem. Né? Outra coisa que vale a pena notar é que aqui ó, eu tenho 0 volts de sinal. Tá? Deixa eu escrever mais bonitinho um pouco. Eu tenho um 0 de sinal aqui. Tá? Eu tenho um 0 de sinal aqui. Então, eu tenho as vantagens de um par diferencial, só que com largura de faixa ampla, porque cada ramo do par diferencial é uma cascata coletor comum, base comum, com as vantagens que a gente discutiu acima. Então, essa é uma estrutura muito, muito interessante. Tá? É uma sacada de mestre. Ela tem um problema. Essa polarização por fonte de corrente aqui, ela faz com que, se houver descasamento dos betas dos transistores, eu vou ter um problema sério de desbalanceamento nas tensões e uma saída com tensão de offset muito alta. Então, para minimizar esse problema, no caso lá do 741, ele usa um circuito de polarização aqui, uma polarização com fonte de corrente, que tem uma realimentação negativa para estabilizar isso. Tá? Só que a gente não vai entrar nesse mérito agora, que a gente não estudou realimentação, mas no final da disciplina a gente volta para esse tópico. Tá? Então, pessoal, a gente viu várias vantagens dessa configuração coletor comum, base comum. Também falou dos problemas dela, do desbalanceamento, do ganho que cai pela metade. E aí eu preciso avaliar qual estrutura para mim é mais vantajosa. Lembrem-se, eu tenho o Cascode, eu tenho a cascata coletor comum, emissor comum, e eu tenho agora a cascata coletor comum, base comum. Qual das três dá minha melhor produto ganho faixa de passagem? Isso depende de cada caso específico. Tá? Mas são ferramentas que a gente vai adquirindo para poder produzir um circuito melhor, em termos de largura de faixa, em termos de produto ganho faixa de passagem. Na verdade, a gente pode ir até além, a gente pode pensar num amplificador de 3 estágios, que o Cascode tem 2. Né? O Cascode tem emissor comum, base comum. O outro também tem 2, coletor comum, emissor comum. Esse também tem 2, coletor comum, base comum. Eu posso pensar num de 3. No de 3 eu boto coletor comum, emissor comum e base comum. Eu faço um amplificador de 3 estágios. Ele é como se fosse um X-tudo, vai ter tudo de bom. Mas qual é o custo que eu pago por isso? Um estágio a mais. Então eu tenho que ver o que me convém mais dessas diversas possibilidades que eu tenho, certo? E isso vai depender de cada projeto. Então, agora a gente vai fazer o seguinte.
Vamos pegar e escrever o modelo de pequenos sinais, seja desse circuito aqui, seja desse circuito aqui, ou seja desse circuito aqui, porque todos os três são o mesmo circuito. Nenhum deles é diferente um do outro, são todos cascata, coletor comum, base comum. Tá? E obviamente que a resposta de frequência do meio circuito equivalente define a resposta de frequência do par diferencial feita a partir dele. Então a gente precisa analisar essa resposta de frequência. Eu vou outra vez colocar em pausa e fazer um desenho, só um instante. Bom, pessoal, então vejam, a partir desse circuito que está aqui, né, em que a gente tem um RS chegando, né, na base do transistor Q1, tá? O coletor de Q1 está no terra de sinal, o emissor de Q1 está ligado junto com o emissor de Q2, a base de Q2 está no terra, e o coletor de Q2 está indo através de RC para o terra de sinal, a gente pode escrever esse circuito. Aqui, ó. Note que aqui, se vocês observarem, ó, a gente começa, aí peça por RS e vai para a base do transistor 1. Da base do transistor 1 eu tenho RP para o emissor do transistor 1 que está ligado junto com o emissor 2. Eu tenho CP em paralelo com RP, também da base do transistor 1 para o emissor do transistor 1 que está ligado junto com o emissor do transistor 2. Né? Ó, lembra aqui, ó. O emissor 1 está ligado junto com o emissor 2, certo? Depois eu vou ter o quê? Depois eu vou ter semi, conectando a base do transistor 1 ao coletor do transistor 1. Aqui eu tenho também semi, conectando a base do transistor 2 ao coletor do transistor 2, certo? Aí o coletor do transistor 1 está no terra de sinal, né? Lembrem-se, né? O coletor do transistor 1 está no terra de sinal, enquanto que o coletor do transistor 2 vai através de RC para o terra de sinal, que eu mato VE, né? Então o coletor 2 vai através de RC para o terra de sinal. E aí fica faltando as fontes, né? As fontes de corrente controlada por tensão. O sentido da fonte é sempre do coletor em direção ao emissor. Então essa fonte aqui está descendo e essa fonte aqui está subindo, porque ela está saindo também do coletor em direção ao emissor 2, que está ligado junto com o emissor 1. Tá? Então na prática, né, a gente vê o seguinte, que olha a polaridade do VP1 aqui, ó. O mais fica do lado da base e o menos fica do lado do emissor, por definição. Olha o VP2, o mais fica do lado da base e o menos fica do lado do emissor. Então, na prática, como o sentido do VP é mais, menos, é por isso que a corrente desce. Né? Aqui o sentido do VP é mais, menos, então a corrente vem para cá. Aqui eu falei desce, mas é sobe. Né? Então essa corrente desce, essa corrente sobe, mas fica claro para a gente que VP1 é igual a menos VP2. Tá? Por conta das polaridades que eu tenho aqui, ó, o menos desse, né, e o menos desse, estão em polaridades invertidas. Então, eu tenho que um é igual ao negativo do outro, certo? Então, a partir disso, certo, eu posso vir e escrever esse circuito aqui embaixo, olha só. Eu começo de VS, passo por RS e chego na base 1. Então, aqui eu tenho a base 1. Certo? E aí o que é que acontece? Tá? Vejam o que acontece aqui. Ó. Eu tenho uma conexão aqui, ó, de 2 RP saindo da base 1 para a base 2, só que a base 2 está aterrada. Então eu boto aqui, ó, 2 RP saindo da base 1 para o terra. Aqui eu tenho a cascata em série, a ligação em série de 2 CPIs. Né? Como eles estão em série, são capacitores, então aqui eu vou ter entre a base 1 e a base 2 que está no terra, eu vou ter Cπ sobre 2. Aí aqui, ó, da base 1 para o terra, eu tenho semi. Eu tenho esse semi aqui. Então, da base 1 para o terra, eu tenho esse semi aqui. Certo? Então, aqui eu tenho o lado da entrada do circuito. E do lado da saída, o que é que eu tenho? Veja, olha o sentido da fonte de corrente. Ó, é para cima. Por quê? Porque essa corrente aqui está descendo. Ah, mas essa está subindo, certo? Só que aqui, ó, ele tem VP2. Só que como VP2 é menos VP1, então se eu trocar aqui por VP1, eu tenho que trocar o sentido da corrente para contabilizar. Então, na verdade, a corrente está fazendo isso aqui. E é o que acontece aqui, pessoal. Olha só, a corrente, ó, ela vai sair daqui
para aqui, ó. Então elas não têm sentidos opostos, né? A corrente vem por aqui e vai passando aqui para baixo, tá? Então é o mesmo sentido da corrente. Então a corrente, na verdade, ela está descendo aqui, certo? E aí por isso que a corrente vem para cá. Porque como a corrente está descendo aqui, ela passa pelo RC e vai para o terra. Então a corrente está vindo aqui, ela passa pelo RC. Aí aqui sim, ó, não está claro aqui nesse desenho, mas olha só, do coletor 2, RC vai para o terra. Do coletor 2, semi vai para o terra. Então eu desenho esse outro semi aqui. Então essa corrente, na verdade, que está vindo por aqui, ela se divide entre o RC e o semi para poder ir para o terra. Então ela vai vir aqui e vai se dividir para cá e para cá para poder ir para o terra. Então esse circuito aqui, ele é análogo, ele é equivalente a esse circuito que está aqui em cima, que é o modelo de pequenos sinais desse circuito aqui, ou desse circuito aqui, ou desse circuito aqui, são basicamente os mesmos. Só que se eu fizesse com esse aqui, não tinha os RPs, né? Mudava o nome dos capacitores, mas fora isso é a mesma coisa. Então, olhando agora para esse circuito aqui, fica fácil para ver aqui para mim que eu tenho um polo ômega P1, né? Numa frequência que vai ser dada por 1 sobre, né? 2π, 2π não, 2rπ, desculpa, 2rπ em paralelo com RS, e que vai ter aqui uma capacitância Cπ sobre 2 mais Cmi. Então tem esse polo ômega P1 e tem um polo ômega P2 na frequência 1 sobre RC Cmi. Certo? Então eu tenho esses dois polos que definem a largura de faixa desse circuito. Notem que aqui não tem efeito Miller e aqui não tem efeito Miller, né? Então, por conta disso é que eu consigo ter a largura de faixa grande que eu gostaria, certo? Isso é o que faz com que essa configuração seja atraente para a gente, ok? Bom, além disso, né, a gente pode mostrar aqui o seguinte, né, que como é que chama? O ganho desse circuito, tá? Ele pode ser dado, a gente pode fazer por inspeção, né? Mas o VO por VS dele, né, vai ser dado por alfa RC dividido, né, por RS em paralelo, aliás, perdão, paralelo não, RS, deixa eu fazer melhor aqui, dividido por beta mais 1, certo? Mais 2RE, ok? Então eu posso ter isso aqui, e isso aqui vai me dar o ganho dessa configuração. Tá? Ela pode ser obtida por inspeção a partir de análise desse circuito, mas ela pode ser vista diretamente por aqui, né? Quando a gente vai lembrar que como é que eu determino isso aqui? Como é que chama? É a resistência total do circuito coletor, que é RC, né? Dividido pela resistência total do circuito emissor, que além de ter os dois RS que estão aqui, eu tenho que incluir o RS dividido por beta mais 1 da regra de reflexão de resistência, certo? Então aí eu obtenho essa expressão aqui, tá? Ok, pessoal? Bom, eu poderia omitir o alfa para ficar mais direto, mas a expressão mais exata seria com a inclusão do alfa, tá? Então isso conclui essa nossa aula, certo? E a gente então vai ter mais esclarecimentos durante a nossa aula síncrona. Obrigado por terem assistido e até mais.